Quando que foi definido ou decidido que o Senhor Jesus morreria pelos pecadores? Será que isso aconteceu após o pecado? Pegou Deus desprevenido e agora como vamos fazer? Vamos fazer um plano, Jesus vai morrer pelos pecadores. Será que foi assim? A Bíblia afirma que não foi assim, irmãos. A Bíblia afirma que o sacrifício do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, estava definida desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Veja Apocalipse 13, 8. O Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Mas ele foi morto na fundação do mundo? Não, irmãos, mas a sentença foi feita. Ele estava condenado a morrer desde a fundação do mundo. Condenado por causa das nossas faltas, não por conta das suas faltas. Mas então ele estava morto, designado a morrer desde a fundação do mundo. E esse era o plano de Deus. Atos 2, 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Veja, Jesus foi crucificado por meio de homens maus, aqui como diz esse texto da Bíblia, mas isso era plano determinado de Deus, a presciência divina. Esse era o plano da salvação. O plano da salvação desde a eternidade. Tito, capítulo 1, verso 2. A fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Como é que é, irmãos? A promessa da vida eterna, a promessa da redenção, estava efetivada desde os tempos eternos. E por quem? Quem é que fez essa promessa? Deus, o Deus que não mente. Portanto, irmãos, está garantido. Essa promessa de vida eterna garante a vida eterna, porque é Deus quem fez esta promessa. E ele fez antes do mundo existir, antes da criação do mundo, antes dos tempos dos séculos, como diz algumas das versões deste verso, Tito 1:2, que acabamos de ler. Isso foi revelado a Adão. Foi revelado a Adão, primeiramente em Gênesis 3:15, quando da promessa de que o descendente da mulher ia ferir a cabeça do descendente da serpente. Ia ferir a cabeça da serpente. No mesmo capítulo, no verso 21, nós vemos que o Senhor fez peles, fez vestes de peles. E para fazer essas vestes de peles, teve que sacrificar um animal para utilizar a pele, derramar sangue. Isso mostrava o quê? O sacrifício que o Senhor Jesus Cristo faria. O Senhor providenciou vestes para o homem, vestes físicas. Mas o Senhor Jesus provê para cada um de nós vestes de justiça através do seu sacrifício. Isso foi de uma maneira especial revelada a Abraão. Veja, Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho. Um absurdo que Deus pediu a ele. Apresente o seu filho em holocausto, sacrifique o seu filho em holocausto. O filho da promessa, o filho único. E então, Abraão foi para sacrificá-lo. Gênesis 22, verso 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Bem, irmãos, nós vimos, já quando estudamos sobre Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho. O seu filho estava sobre o altar. Estava tudo disposto, a lenha. E quando ele levantou o cutelo para sacrificar seu filho, o que aconteceu? O anjo falou: pare, não precisa fazer isso. Não faça nada contra o menino. E essa foi a salvação, irmãos. Mas quando se deu a salvação, Abraão viu um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres nos arbustos. O que era isso, irmãos? Era o sacrifício no lugar do seu filho. Era um sacrifício de substituição. Como diz o verso,
e o sacrifício como holocausto em lugar do seu filho. Qual foi o sacrifício do holocausto em lugar de cada um de nós, irmãos? Foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 29. João Batista, quando viu Jesus se aproximando, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, irmãos, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do sacrifício. Abraão tinha fé, irmãos. Veja, um pouco antes de dispor o seu filho para sacrificá-lo, Abraão havia dito a ele, Gênesis 2:8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proveu para si o cordeiro para o holocausto. Qual foi esse cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cordeiro, irmãos. Ele é o cordeiro que nos salva. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Como é que ele tira o pecado do mundo, irmãos? Através da sua morte, através do derramamento do seu sangue, através do seu sacrifício. Um sacrifício substitutivo. Um sacrifício feito por pessoas que não merecem. Um sacrifício feito por inimigos, que somos nós ao pecarmos contra Deus. Mas um sacrifício salvador, um sacrifício de amor, um sacrifício que salva a mim e a cada um de nós.